E aí, vamos estudar a lição? Chegamos à terça-feira, 13 de janeiro, o tema Viver e Morrer por Cristo. Tem um texto que é bem contundente. Lá no capítulo 1, o primeiro capítulo de Filipenses, versículo 23 e 24, tem um texto que é bem mal interpretado por aí, porque a pergunta que gira é: o que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? Por acaso ele partiu deste mundo, foi estar com Cristo no céu, Paulo agora está no céu, é isso que ele quis dizer? Partir e estar com Cristo era melhor? Ele estava se afirmando aqui na esperança da ressurreição, ok? Por quê? Porque a próxima cena que Paulo veria após abrir os seus olhos depois da morte, na ressurreição, a primeira coisa que ia acontecer é ele ver o rosto de Cristo. Então, qual é a próxima cena que se segue após a morte dos servos de Deus? Eles abrirão os olhos e contemplarão a Jesus. Então, ele partiu e a primeira cena que ele vai ver é Cristo Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele partiu para estar com Cristo e vai estar na manhã da ressurreição, porque é a primeira cena que ele verá. Porque se não for nessa perspectiva, Paulo entrou num processo de contradição. A Bíblia entrou num processo de contradição. Você sabe, por exemplo, que Eclesiastes capítulo 9, verso 5, reconhece que os mortos não sabem de nada, não têm participação no mundo dos vivos. Eles estão descansando na sepultura até o retorno de Jesus. O próprio Cristo declarou isso em João capítulo 5, verso 28 e 29, naquele diálogo, isso ficou bem claro, acerca da morte dos santos, que há duas ressurreições em evidência, uma quando Cristo vier e a outra após o milênio. E você percebe que a esse respeito envolve também um amigo de Jesus, neste tema é envolvido Lázaro. Jesus afirmou que Lázaro não estava morto, Lázaro dormia e que iria despertar. O despertar de Lázaro é o mesmo despertar do Paulo. A primeira coisa que ele verá será o rosto de Jesus. Mas Lázaro, numa situação bem específica, bem particular, ressuscitou sob a ordem de Cristo. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Se Lázaro tivesse, ao morrer, ido para o céu, imagina agora a situação constrangedora. O anjo chega lá no céu: ô Lázaro, olha só, você está aqui há 4 dias, cara, você tem que descer, Jesus está te chamando lá embaixo de volta para lá, para o mundo de dor e de sofrimento. Você ficou aqui 4 dias no céu, foi legal você ter experimentado o que você experimentou, visto que você viu, mas agora você tem que voltar, deu ruim para você, o mestre está chamando você lá embaixo de novo. Já imaginou que coisa estranha, esquisita isso seria? Tendo isso em vista, Jesus afirmou: Lázaro apenas dorme, a morte é um sono. Daqui a pouco ele vai abrir os olhos, e foi exatamente o que aconteceu. Lázaro não foi para o céu, estava dormindo no pó da terra, tal qual anuncia o livro de Eclesiastes. Aliás, no capítulo 12, Salomão falou que o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, os elementos que compõem a alma vivente, pó da terra e fôlego de vida, se separam e a alma deixa de ter consciência, porque ela não é mais alma vivente. Os ingredientes que compõem o ser humano vivo estão separados. Então, pó da terra com fôlego de vida igual a alma vivente, ser humano vivo, elementos separados é igual a morte, não existência de consciência. Eclesiastes 9:5 e capítulo 12 também de Eclesiastes. Então, por que Paulo diz que partir e estar com Cristo era melhor? Porque ele partiu no estado da morte, está dormindo, aguardando a manhã da ressurreição, e logo quando abrir os olhos vai estar com Jesus para todo sempre. As palavras de Paulo sobre partir desta vida e estar com Cristo significam estar com ele no sofrimento e na morte. Isso ele já havia declarado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, o que elucida ainda mais esse aparente texto confuso. E aí você percebe que alcançar a ressurreição dos mortos, Filipenses capítulo 3, verso 11, Paulo sabia que depois de fechar os olhos da morte, a próxima cena que veria era Jesus Cristo. Agora uma pergunta para você. Você já pensou que após a morte, a próxima cena que você vai ver será a volta de Cristo?
Já pensou nisso? Esse pensamento o ajuda a entender o raciocínio de Paulo, sim ou não? Para mim ficou bem claro. E para você? Ora comigo, Pai querido, obrigado porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. E obrigado porque no dia que partirmos, a primeira cena que veremos ao abrir os olhos será a volta de Jesus com poder e grande glória e a promessa da ressurreição para aqueles que creem, porque Jesus declarou que a ressurreição e a vida, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Obrigado pela bendita esperança, em nome de Jesus, amém.